Então, vamos lá. Boa noite a todos os irmãos aí. A gente vai iniciar o nosso estudo do livro do irmão Bruce Anstey, né, que é A Ordem de Deus, como o Dal falou aí. Tem um título que diz assim: a Ordem de Deus aos cristãos reunidos para adoração e ministério, a resposta bíblica à ordem eclesiástica tradicional. É o título do livro do irmão Bruce Anstey. Esse livro, acho que ele foi publicado em 93. Só para os irmãos se situar aí. E aí hoje a gente vai ler, são uma série de perguntas, né, que o irmão faz, são 34 perguntas, a gente está na 21ª, que é a que eu vou iniciar aqui. 21ª. Que autoridade as Escrituras dão para fundamentar a ideia de que existem hoje no mundo homens que teriam poder para ordenar outros? Onde eles conseguiram tal poder? Entendeu? Se você precisar me interromper, fica à vontade, viu? 22ª. Acaso existe qualquer autoridade para dar a pessoas títulos de pastor, por exemplo, pastor João, quando nas Escrituras esse dom nunca foi atribuído a alguém como um título? Onde nas Escrituras existe autoridade para fazer de um homem o pastor de uma igreja local, quando as Escrituras nunca falam do dom de pastor como um ofício local? Esse aí tem a referência, a gente vai abrir lá. Eu acho que Lineu consegue ler, né? Efésios 4:11. Vou abrir aqui em Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele leu esse versículo no sentido de que, no que a gente vê nas denominações, um pastor é chamado de pastor como um título, e esse título é que ele é pastor daquela localidade onde ele está aqui, daquela igreja que ele está lá, associado, né? E a palavra de Deus mostra que esses dons foram dados à igreja como um todo. E pastor não é um dom local, mas é uma pessoa que tem o dom de pastor, ele é pastor do rebanho todo. Então, essa ideia de títulos nesse sentido é muito típico do homem tomando conta, colocando, separando entre cleros e leigos, né? E o clero tendo títulos. Dependendo da denominação, os títulos são hierárquicos, né? Por exemplo, a Igreja Católica tem a hierarquia lá do Papa até o vigário de uma congregaçãozinha pequena ali no interior, no sítio, uma capelinha, ele é e esses títulos vão da boa invenção do homem, títulos que ele vai falar de outros aqui, que são verdadeiras verdadeira apropriação de um título que pertence ao Senhor Jesus, eles dão para si mesmos. Vamos ver no próximo que ele fala de um título que na Bíblia, reverendo, por exemplo, é um nome que no Salmo mostra que é o título de Senhor Jesus, reverendo. E outro dia, passando, só um detalhe, eu passando num viaduto aqui, e estava lá puseram um nome no viaduto, chama Monsenhor, e o nome do padre, né? E eles se chamam de Monsenhor, e a origem desse nome, Monsenhor, é meu senhor. Então, ele está pegando um título para ele, Monsenhor Mantovani, como o meu senhor, a gente se dirigindo a ele como ele sendo o meu senhor. Nós sabemos que há um só senhor, e nunca seria um pastor ou um bispo ou qualquer coisa assim com um título. Isso não é título, isso é dom que é dado à igreja para edificação
do corpo de Cristo. Só isso. Então, essa que Lineu falou aí, ela está na questão 24, é que eu vou ler agora. Com que autoridade das Escrituras os assim chamados ministros se denominam a si mesmos reverendos, quando a Bíblia diz que reverendo é o nome do Senhor, Salmos 111, 9, da versão inglesa. Alguns clérigos adotam o nome padre ou pai, apesar de as Escrituras deixarem claro que não deveríamos chamar ninguém de pai. Outros adotam o título de doutor, que significa mestre ou instrutor em latim, quando as Escrituras também dizem para não procedermos assim. Mateus 23, de 8 a 10. Então a gente vai ver primeiro o Salmo, onde fala do reverendo, 111, 9. Seu microfone está desligado, Lino. A nossa versão fala santo e tremendo é o nosso Senhor. Todas ah, ah, as nossas traduções em português, com exceção, por incrível que pareça, de uma versão, a versão católica, ela fala santo e venerável. No Darby, ele fala santo e terrível. No King James, ele fala santo e reverendo. Por isso que ele fala de sendo o seu nome, santo e reverendo, que seria venerável. Então, quando alguém se dá o título de reverendo, ele está falando, sou venerável, ou seja, você deve me venerar, como a ideia que o católico tem, por exemplo, de veneração. Eles não falam que é idolatria, é veneração a um santo. Ora, o único nome que leva reverendo é o Senhor Jesus. O outro, ele citou aqui o pai, padre, né? Pai, e, e doutor, que é Mateus 23, 8 a 10, que significa mestre ou instrutor ou, em latim. Está desligado o seu microfone. Desculpa, esqueci de ligar. Ele fala, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, que é mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, a própria Escritura deixa bem claro que esses títulos que os homens dão uns aos outros aí são usurpados, títulos roubados do Senhor Jesus. Há um só que deve ser reverendado entre nós, há um só que é o nosso mestre, um só que é um Deus só que é o nosso Pai, e nosso mestre é o próprio Senhor Jesus, que nos ensina por meio de sua palavra e pelo Espírito Santo, e ele mesmo é o que nos ensina também quando estamos reunidos ao seu nome, ele se coloca no nosso meio. 25ª. Seria a escolha de seu pastor ou ministro por uma igreja uma prática com base nas Escrituras? O procedimento usual é que o candidato a pastor seja convidado por uma igreja para ter a oportunidade de provar que é qualificado para o posto, ministrando alguns sermões. Se a sua pregação for aceitável, então a igreja, geralmente através de um corpo de diáconos, irá elegê-lo para ser
seu pastor local. Estaria este procedimento de acordo com a palavra de Deus? Quando não tiver referência, aí a gente já lê a próxima. 26ª. Se Lineu quiser comentar, pode me interromper. Onde nas Escrituras há autoridade para essas igrejas escolherem seus anciãos? Não existe na Bíblia uma única igreja que tenha escolhido seus anciãos. 27ª. Com que autoridade das Escrituras as igrejas tornam alguns dias santos e observam festas cristãs, como Sexta-feira Santa, Dia de Todos os Santos, Quaresma, Natal, etc. As Escrituras dizem que o cristianismo não tem nada a ver com épocas e dias especiais. Gálatas 4:10, Colossenses 2:16. Gálatas 4:10 fala: guardais dias e meses e tempos e anos. É uma prática assim muito característica da religiosidade humana, colocar dias em que você decreta como feriado, lembrando de alguma coisa e tudo mais. A Escritura nos ensina que a única coisa que o Senhor pediu para que nós fizéssemos em memória dele é o partimento do pão. No que diz respeito às coisas de Deus, a outra ordenação que ele tem é que fossem batizados. E, fora isso, a igreja não tem nenhuma outra ordenação no sentido de que ele peça para que a gente guarde ou respeite ou alguma coisa nesse sentido. Até o primeiro dia da semana, que muitos pensam, bom, o nosso sábado é o domingo, né? É o primeiro dia da semana que é o nosso sábado agora. Como se nós não estamos sujeitos mais à lei, mas o domingo eu devo guardar como se fosse o sábado. Não é isso. O domingo é o dia do Senhor em que nós lembramos do Senhor na sua morte, no primeiro dia da semana. Porém, nós não podemos nunca pensar em que outros dias, como comemorar o dia que ele nasceu, o Natal, ou guardar a Sexta-feira Santa, mas muitos falam, mas escuta, mas nós estamos num país em que eles têm esses feriados, e eu vou trabalhar, eu vou lá abrir o meu, onde eu trabalho, eu vou querer trabalhar? Não. Nós não estamos guardando isso, mas por força da contingência aí que eles exigem, ou que é feriado, a gente goza desse feriado, como o carnaval, e como nós estamos numa nação que era, até pouco tempo, a de maioria católica, esses dias santos, sabe que é uma coisa abundante no catolicismo. Não sei se vocês sabem, mas todo dia é dia de algum santo. E conforme o local ou a cidade que adota um desses santos como seu padroeiro, ou como aquele que... no dia da cidade, eles guardam o dia desse santo, entendeu? Então, celebram lá o dia desse nosso padroeiro, e seja ele ou ela um santo ou uma santa, né? Eles fazem isso. Como nós tivemos aí no 12 de outubro, um feriado que é para comemorar a padroeira do Brasil e também o Dia da Criança. Então, são comemorações que o homem gosta de fazer, muitos aqui no Brasil gostam de fazer apenas para não precisar trabalhar, né? Mas, na realidade, a palavra de Deus não nos ensina que nós temos que guardar dias ou tempos ou qualquer coisa, como jubileu, né? O ano de jubileu, ou guardar a cada 7 anos, fazer um ano de descanso, um ano sabático, que eles chamam. Isso era coisa da lei, não é para nós hoje. Nossa, volto a repetir, o que o Senhor pediu para nós na noite que estava sendo traído é que fizéssemos isso toda vez que partíssemos o pão, tomássemos do cálice, lembrando dele na sua morte. Lembrar dele na sua morte e ressurreição. Tem um outro versículo aí, não, Colossenses 2:16, só para a gente ler.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. É a mesma coisa, basicamente, que ele está dizendo do que foi falado em Efésios. E lembrem que a Páscoa foi instituída por Deus, né? O Senhor instituiu a Páscoa quando ele tirava o povo de Israel do Egito, né? Do jugo do Egito. Mas quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, o que eles celebravam, o Senhor chamou de a Páscoa dos judeus, não era mais a Páscoa de Jeová, era uma festa dos judeus, chamado. O Senhor fala festa dos judeus. Interessante isso, é que o homem transforma aquilo que é de Deus em suas próprias festas, em seus próprios dias especiais ou qualquer coisa assim. Fora disso, na verdade, essas perguntas ele está fazendo aqui, já estamos nessa 27ª, né? Porque ele está trazendo essas perguntas para ver realmente o que se tem praticado, como a cristandade professa, tem base na Escritura. Ele está levando a questão não para criticar, não para falar que o que é certo, o que é errado, mas a palavra de Deus deve ser o nosso padrão. E então ele faz essas perguntas e fala: onde na palavra de Deus está escrito isso? Porque às vezes nós fazemos apenas por tradição, como foi o exemplo que eu dei, vós por tradição anulam a verdade, né? O Senhor mesmo falou isso no Evangelho. A vossa tradição, por causa da sua tradição, vocês estão transgredindo a lei e colocando, por causa da sua tradição, estão anulando coisas que, na verdade, Deus tinha instituído para o povo de Israel. Só até. Agora a gente vai para a 28ª. Que autoridade das Escrituras tem aqueles que ministram nos púlpitos dessas igrejas para ensinar doutrinas erradas como teologia do pacto, amilenialismo, segurança condicional, purgatório, absolvição, guarda da lei, etc. 29ª. Acaso existe autoridade das Escrituras para se promover reuniões de testemunho, onde um homem se levanta e diz para a audiência como ele foi salvo, geralmente descrevendo sua vida passada de pecados? Isso é uma coisa muito frequente, né, em muitas denominações, principalmente, não sei se eu estou certo, mas eu acho que é mais um costume das igrejas de cunho pentecostal, em que ele, lá na frente, ele chama, quem quiser vir dar testemunho, vem, então levanta, a pessoa vai lá e começa a descrever a vida dele, o que ele fazia de errado, as coisas que ele fazia, e às vezes ele se aprofunda tanto em detalhes que parece até que está se gloriando do que era, do que na realidade são coisas que, como nas Escrituras fala, coisas que nós praticávamos, que hoje nós nos envergonhamos. Nós não devíamos tentar falando delas, porque era uma vergonha o que fazíamos, entendeu? Então, parece até a ideia de que eu mostrando quão ruim eu era, parece que vai enaltecer a Deus, mas isso não é verdade. Que nós éramos todos na mesma condição, perdidos, uns mais, outros menos, envolvidos em coisas grotescas e terríveis, né? Mas, de um modo geral, Paulo fala aos Colossenses, como vos convertestes dos ídolos para o Deus vivo. Então, nós não vamos ficar lembrando do que éramos para que eu consiga tocar alguém na audiência com o meu testemunho de que ele também pode ser salvo. Não, o que eu tenho que fazer é pregar que Cristo é capaz de salvar todos, porque não existe nível de pecado que Deus não possa, por meio do seu Filho, justificar o homem pela fé.
E é pela fé. Não é pelo que você fazia que você foi salvo, porque você fazia muito, você foi salvo primeiro do que o outro. Não. É a soberania de Deus e Deus escolhendo a quem Ele quer, mas, de modo nenhum, existe autoridade na Escritura para eu ficar chamando pessoas para vir contar o seu passado como que o meu passado tivesse alguma coisinha de glória, porque fala, tá vendo? Eu era assim, agora eu sou assim. Eu acho que isso não é correto, né? Como ele fala aqui, que a autoridade tem esse negócio de testemunho. É um homem criando uma ideia de que, em fazendo isso, ele vai enaltecer a Deus. Ora, nós não precisamos falar dos nossos pecados para enaltecer a Deus. Se o Senhor Jesus nunca fosse crido por nenhuma pessoa nesse mundo, Deus seria exaltado nele do mesmo modo. Até parece que Deus precisa de nós para ser exaltado. Ele não precisa, mas ele quis que nós estivéssemos para que o seu filho fosse exaltado. E a exaltação do seu filho não é feita através de contando as nossas falhas, mas falando o que ele é para nós. Salvador de todo aquele que nele crê. Paulo fala, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, 20º, não, 30º. Que autoridade há no Novo Testamento para se recolher dízimo, 10% de nossa receita, da audiência, quando o dízimo é claramente uma lei mosaica dada para Israel? Levíticos 27, 32 a 34 e Números 18, de 21 a 24. A lei foi dada, como nós vemos aqui, a Israel, né? O homem criou a ideia de que o que Deus estava falando para Israel agora serve para a igreja. Isso está muito incrustado na ideia do pacto, né? A teologia do pacto, que a igreja é um Israel melhorado. Então, nesse versículo que ele está citando, o 27, 32, fala: tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. E o versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, em Números também ele vai falar dessa mesma coisa. Olha, o homem inventa tanto, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Eu vou dizer o que eu ouvi. Não sei que denominação é, não quero nem tocar no assunto, mas tocar nesse ponto, mas olha a que ponto chegou. Um deles estava pregando o trízimo, 10% para o Pai, 10% para o Espírito Santo, 10% para Jesus Cristo. Era 30% que ele queria. Aonde tem base para fazer isso? Se não tem nem para os 10%, quanto de base tem pensar em que, não, tem que ser 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo? Isso é comércio ou o quê? Na realidade, eu não estou brincando, eu já ouvi falar isso daí, instituíram isso. Porém, o homem inventa mesmo, né? E eu pergunto, então quantos por cento eu tenho que dar? Paulo fala disso claramente na sua carta, ele falando sobre a coleta, ele fala, não é para que aquele que tem muito dê tudo e fique com falta, e nem aquele que tem falta receba tudo e os outros tenham falta. É conforme o coração, é exercício de coração. No que diz respeito à igreja, nós temos que entender que tudo que temos é dele e não é nosso. E nós temos que ter o exercício do quanto nós podemos dispor daquilo que o Senhor nos dá para o bem dos santos. Prestem atenção o que Paulo fala. Quando Paulo vai falar a respeito disso daí, ele fala, o trabalhador é digno do seu salário.
Porque a palavra diz, não amordace o boi quando moe o milho. Por acaso Deus está tendo cuidado de animais? Ele cuida de animais? Não, mas por que ele fala isso então? Porque ele estava dizendo realmente de que aquele que trabalha é digno de ganhar, né? Paulo falava, eu teria, eu seria, não estaria errado eu receber, mas ele fala claramente, para não ser peso para a Assembleia, ele trabalhava com as próprias mãos e não recebia deles as coisas que queriam dar. Nós sabemos que houve situações em que os irmãos voluntariamente fizeram coleta, entregaram a Paulo, e ele agradece por isso, mas ele nunca pediu. Ó, vocês têm que me dar, eu estou aqui preso e vocês me mandem dinheiro. Não, não há. O obreiro é digno do seu salário, mas ele não exige esse salário. Ele não estipula quanto, isso é o exercício da Assembleia. E fica claro que nós, trabalhando com as próprias mãos, tenhamos como ajudar nossos irmãos. Porque todo mundo pensa em como ser ajudado, mas a palavra nos diz que nós temos que estar preocupados em como ajudar nossos irmãos. E isso não é só dando salário, no sentido de salário aqui, lógico que nós sabemos que naquela época não existia carteira assinada, não existia fundo de garantia, não existia nada disso. Se combinava o preço, ó, você vai trabalhar para mim naquela seara ali, você vai plantar ali e no final eu vou acertar tanto para vocês. A gente vê nas parábolas o Senhor Jesus falando disso. Chegou para um no primeiro dia e falou, olha, vamos contratar, você vai trabalhar por tanto. Chegou o outro, mais tarde, ele falou na segunda hora, falou, ah, você vai por tanto. Quando chegou no último, na última hora do dia, ele tratou o mesmo preço do primeiro. Aí ele foi reclamar, puxa, eu trabalhei o dia inteiro e eu estou ganhando a mesma coisa que vai trabalhar uma hora. Sim, mas se eu combinei com ele isso, o que te importa? Porque ele é o dono da seara e ele faz como ele quer. Então, não é a questão de eu estipular quanto Deus tem que me pagar ou quantos irmãos têm que me ajudar, mas é Deus estar pronto para ajudar e ele usar conforme eu posso e não conforme eu não posso. Não é para que eu dê tudo e fique sem nada, e não é também para que eu receba tudo e deixe os outros sem nada. Então, existe exercício espiritual das necessidades e tudo mais. Isso eles não sabem fazer, porque é a profissão deles. Estou falando nas denominações. Não sabem fazer isso porque é a profissão, e aí eles estipulam salário. Ou, inclusive, eu não sei se vocês participaram de denominação ou participam ainda, tem algumas denominações em que você, quando é recebido, né, o seu nome como membro lá, é exigido de você, que você leve seu olerite. E muitas vezes há um vínculo de descontar na conta. Caiu o olerite, já vai aos 10% sem você poder tocar nele, sabe? É que nem imposto de governo mesmo. E isso é totalmente fora do que o Senhor tem estipulado para nós. Então, é muito importante essas perguntas que estão fazendo para nós exercitarmos, né? E entender que isso é uma coisa que o Senhor quer que nós exercitemos para o bem de todos, para que todos tenham conforme Ele dá. E Ele dá a cada um conforme Ele quer, e não conforme que nós queremos que Ele dê. Agora é 31ª. Onde há nas Escrituras base para campanhas para se levantar fundos e pedir doações de audiências mistas de salvos e perdidos nessas igrejas? A Bíblia indica que os servos do Senhor não tomavam coisa alguma das pessoas deste mundo que não eram salvas, quando pregavam o evangelho a elas. 3 de João 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Isso é uma coisa interessante,
Eu vou falar uma coisa que eu ouvi de uma pessoa na Europa. Era um brasileiro morando na Europa e ele foi procurar, estava procurando onde ir, foi em vários lugares lá, e lá na Europa o abandono da verdade é uma coisa gritante, né? Realmente a maioria é tudo ateu. Mas ele foi procurar, procurou tal, até que ele deu com um site dos irmãos, né, falando a respeito da verdade, e ele entrou em contato e foi passado para ele um contato lá na França para ele visitar, conhecer a pessoa, né? E se eu não me engano, naquela época teve até eles tiveram uma reunião de vários da região da Espanha, Portugal, todo ali naquele local ali. E depois que ele viu tudo e coisa, ele escreveu uma observação que ele fez que chamou minha atenção. Ele falou: olha, eu por muito tempo procurei a verdade em muitos lugares, mas sinceramente foi a primeira vez que eu entrei e eu não fui cobrado de dízimo nenhum, e eu quis dar e eles não receberam, porque não recebia de irmãos que não estavam em comunhão. Ele achou isso um ponto positivo, o que é, na verdade, a verdade, né? É o que o senhor estipulou. Eu vou, tem alguém visitando, vem alguém de fora, vem visitar ali, primeiro dia senta ali, eu falo, olha, ele vem e fala, olha, está aqui o dinheiro, eu quero ajudar vocês. Não, não precisa ajudar nada. Nós não devemos receber dinheiro de outros que vêm visitar só porque eles querem ter uma participação, porque cria-se um elo nesse sentido de que ele fala, bom, eu dei, agora eu vou exigir o que eu quero, entendeu? Pode ter isso daí, eu não sei de onde vem, eu não sei como é que é a comunhão, de onde ele vem, como é que é a coisa. Se lá ele estava querendo comprar a sua posição na igreja, como alguns fazem, aqui não teria esse lugar. E uma vez aconteceu aqui também, na minha assembleia, isso foi lá para os anos 80, né? Tinha uma irmã que estava vindo de uma denominação, e ela já estava reunindo há um tempo, vindo nas reuniões, mas ela ainda nunca tinha pedido seu lugar à mesa, ela só estava. E ela vinha no domingo, inclusive, no partimento do pão, sentava lá e passava o cálice, passava o vinho, e ela não tomava, porque ela não estava em comunhão. E um dia eu percebi que a hora que passou o saquinho da coleta, ela pôs dinheiro. Terminou a reunião, fui conversar com ela. Falei, escuta, eu percebi você, irmã, que você não participa da ceia do Senhor. Por que você pôs o dinheiro? Ah, não, porque eu quero ajudar. Mas não é assim. O seu foco não deveria ser em ajudar, mas em estar na mesa do Senhor. Se você está na mesa do Senhor, aí é outra história. Mas como você não está, que comunhão você quer ter com a gente? Só de dinheiro? Isso não é comunhão. Isso você tá pagando para entrar. Isso aí é entrada, é bilhete de entrada. Aí não existe isso. Expliquei para ela, conversei e tal. Ela uma semana depois, pediu seu lugar à mesa, chegou a ficar em comunhão um tempo, mas veja como é a coisa. É apenas um ato. Você fala, qual o problema? Ela pôs o dinheiro lá, né? E realmente não tinha como eu falar para ela, pega o dinheiro de volta, porque não tem jeito, né? Põe lá dentro, ninguém sabe quanto pôs, né? Mas eu fui conversar com ela nesse sentido, e isso chamou a atenção dela, e ela acabou vendo que realmente é importante ela partir o pão e lembrar do Senhor na sua morte, tomar do cálice. A coleta faz parte da ceia, mas não é o principal da ceia. O principal é estar em comunhão, partindo o pão. Então, isso é importante também, e aqui no que ele fala aqui, é interessante nós notarmos. No Evangelho, não existe, nas Escrituras, no Novo Testamento, nós vemos claramente que eles nunca pegavam nada dos gentios. Inclusive, irmão, aconteceu isso comigo, né? Teve a conferência lá com o irmão Elton, lá em Poções, e eu fui oferecer ao irmão Dal, e eu não estava em comunhão, graças a Deus eu estou agora. E o irmão Dal me explicou e não aceitou de forma alguma. E eu queria dar de todo o coração, mas eu acabei entendendo normalmente. E graças a Deus hoje eu estou em comunhão na mesa, graças ao Senhor.
Isso daí é coerente, né? O Danilo agora pode entender, né, Danilo, o porquê do não. Você imagina se você não estivesse em comunhão, não estando em comunhão, chegasse lá, oh, obrigado, irmão, e aceitasse o dinheiro, pusesse no bolso, ou pusesse lá na coleta, você ia falar assim, mas eles falam que não, não tem isso, mas aceitaram de bom grado, né? O que é isso, né? E pode ter esse sentimento. Eu poderia, no sentido de não magoar a pessoa, porque eu entendo, é de coração mesmo, a pessoa às vezes faz de coração, mas nós nunca falamos, não, eu não vou porque o seu dinheiro é sujo, é contaminado. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é que o mais importante é estar em comunhão. Estando em comunhão, tomando do pão e comendo do cálice, depois também leva como oferta a Deus aquilo que é a sua fazenda, né? Isso fala em Hebreus, que eu acho que é a única passagem que fala a respeito de conectando a coleta de dinheiro no primeiro dia da semana com a ceia do Senhor. Em Hebreus 13, esse ano. Vamos abrir lá, que é importante a gente ver isso aí, já que o assunto foi trazido, né? E naquela passagem também, né, como Abraão não aceitou como é de Sodoma e Gomorra, não foi? As ofertas lá também. Não aceitou de estranhos. Certo. Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Essa comunicação é a comunicação dos bens que você tem. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, ele considera a comunicação dos bens com os irmãos na Assembleia como um sacrifício a Deus. Então, o nosso sacrifício hoje não é levar um cordeiro, uma pombinha, se não tiver muito dinheiro, né, como dizia a lei, mas é confessar o seu nome e usar de beneficência e comunicar com os nossos bens. Então, nesse sentido, o dinheiro da coleta é usado para quê? Para se pagar as despesas que se tem do local onde se vai, para comprar o pão com o vinho que se coloca ali, se é alugado o local onde se reúne, ou se tem gasto com energia elétrica, água e todas essas coisas, impostos que tem que pagar, é tudo usado. As necessidades dos santos, os locais ali, as necessidades de outras assembleias, isso é um dinheiro que o senhor coloca e o exercício é da Assembleia. Eu, se for um dia visitar vocês aí em Salvador, não pense que eu vou entrar lá com vocês e contar o dinheiro, querer saber do quanto é que tem, porque é uma parte, ou falar o que vocês têm que fazer com o dinheiro. É assunto de vocês. E responsabilidade, não é só assunto de vocês. Responsabilidade de vocês que vão fazer com o dinheiro. Existiam já casos de pessoas pegarem esse dinheiro da coleta e usarem de um modo totalmente errado. O senhor teve que agir e tratar, mas é uma coisa que é um exercício da Assembleia. Não tem ninguém que tenha uma central monetária, né? Tem lá um centro, como se pode dizer, o centro de administrativo das assembleias, onde todo o dinheiro tem que ser mandado para lá e distribuído conforme uma cúria ou um grupo de... Não, é tudo exercício de cada um na Assembleia, e a Assembleia, quando tem a coleta, deve procurar ter um livro onde escreve dois ou três irmãos ali que tomam conta, que trabalham no cuidado com isso daí, anotar quanto entrou, a data, tudo, e todo mundo pode ter acesso a esse livro. Não é uma coisa escondida que fica, ninguém precisa saber quanto é que a gente tem aqui e tal, vamos fazer o que a gente quiser com o dinheiro. Não é assim. Toda a Assembleia tem livre acesso a esses dados, a essas coisas. Lógico que não é falar, cadê o livro? Quer ver o livro todo dia, entendeu? Mas está ali para quem quiser ver. Não é um negócio velado e fechado, como é na maioria das denominações. Ninguém sabe quanto de dinheiro entra ali e sai dali, né? E isso é uma coisa, o governo não taxa nada, não existe taxas de imposto nem nada, e principalmente nos nossos casos, que nós nem registrados não somos, né?
Então, é uma coisa que é a honestidade de cada um para com Deus e a responsabilidade do que está sendo feito. Porque, lembre-se, o dinheiro não é da Assembleia, o dinheiro é do Senhor, que a Assembleia foi dada a ela para administrar para o bem dos santos. Agora, a 32ª. Seriam os seminários e escolas bíblicas o modo de Deus preparar um servo para o ministério? Conceder e receber diplomas e títulos como doutor em divindade seria uma prática fundamentada nas Escrituras? A Bíblia diz que não devemos dar títulos honoríficos uns aos outros. Jó 32, de 21 a 22 e Mateus 23, 7, 12. 7 e 12. Versículo 21 e 22, né? Isso. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. E também a outra passagem que é em Mateus 23, versículos de 7 a 12, e as saudações na praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nós já lemos esse versículo, né? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o princípio cristão, né? Agora, a penúltima. Será que existe qualquer fundamento na palavra de Deus para essas igrejas enviarem ministros e pastores para um determinado lugar para executarem uma obra para o Senhor? Costumamos ouvir comentários como: o pastor fulano foi enviado por tal organização. As Escrituras mostram que Cristo, a cabeça da igreja e Senhor da seara, é quem envia os seus servos para a obra que preparou para eles por meio da direção do Espírito, e que a igreja deve tão somente reconhecer isso, entendendo, estendendo ao servo a destra a comunhão. Mateus 9:38, primeiro. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Outro versículo é Atos 13, de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E Gálatas 2, versículos 7 a 9.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, a gente vê claramente que é o Senhor que envia, né? É muito comum fazerem projetos, né? E angariarem fundos para fazer. Nós vamos fazer, nós temos um ministério, eles chamam de ministério, um ministério para os. E aí, os tibetanos lá, não sei da quanta, como se ali precisasse de um evangelho que não precisa o seu vizinho, né? Eu sempre cito esse exemplo, quando eu me converti, era num tempo ainda da Guerra Fria, em que a Rússia, por exemplo, a cortina de ferro lá não deixava entrar ninguém com Bíblia nem nada, por ser um país socialista, a China e a Rússia, a União Soviética naquela época, né, não permitia que entrasse Bíblias, né? Então, era se converter e falar, não, eu acho que eu vou para a Rússia, eu quero entrar na União Soviética para levar a Bíblia e tal. Até que muitos de nós, assim, vamos fazer, vamos tentar fazer, ver como é que faz isso e tal. Quando uma pessoa perguntou para nós, um irmão perguntou para nós, e você já pregou o evangelho para o seu vizinho? E, não. Você está querendo ir para a Rússia, para a União Soviética, levar uma Bíblia, e não deu uma para o seu vizinho ainda? Então, como que se só eles tivessem necessidade do evangelho e os que estão aqui do seu lado, não. Você já deu um para o seu amigo que senta do lado de você no trabalho? Você já falou do Senhor para ele? Então, às vezes a gente pensa que esses grandes projetos, que grande bênção que o Senhor vai trazer, o Senhor pode até usar essas coisas, mas ele nos chamou para que nós fizéssemos o que Ele quer que a gente faça. Não é que eu falo assim, bom, eu quero ir para tal lugar agora, fazer tal obra, e peço que o Senhor abençoe essa obra minha. Eu estou estipulando para Deus a obra que eu quero e pedindo para Ele me abençoar ainda por cima. Não é assim. O cristão ele deve estar em comunhão com Deus e, quando mandado, os irmãos estendem a destra de comunhão, quando veem que a coisa é do Senhor e falam, estamos juntos nisso daí. Não que vai sair todo mundo junto para fazer, mas sai com a comunhão, a destra de comunhão, que seria mais ou menos, concordamos com o que você está fazendo, seria mais ou menos isso. Agora, existem situações em que a pessoa quer fazer um monte de coisa, fala, o Senhor me revelou que tem que fazer tal coisa, mas não existe paz na Assembleia, esse irmão devia considerar, seus irmãos não estão em paz, alguma coisa está errada, deixa eu rever o que eu fiz aqui. Então, existe realmente um exercício. Não é alguém individualmente falar, não, eu vou fazer e a Assembleia tem que me mandar para lá. Por favor, me mande o dinheiro, sabe? Eu não estou falando isso como uma crítica, como qualquer coisa, mas são fatos que já vimos acontecer. Por exemplo, em um país aqui próximo, um irmão levantou no final de uma reunião e falou, olha, irmãos, eu tenho a luz do Senhor, eu tenho uma revelação aqui que Ele me enviou para fazer uma tal e tal obra, e agora vocês têm que me dar uma van, né, um carro, para eu poder fazer essas coisas. Então, ele queria um carro para fazer a obra que o Senhor tinha mandado ele fazer. Eu pergunto, de onde veio isso? Da carne, né? Porque, na verdade, se o Senhor me deu uma obra dessa para fazer, a primeira coisa que ele ia dar eram os meios para fazer. Agora, se ele me manda e depois eu tenho que pedir os meios, aonde está o nosso exercício aí? Nenhum. Então, é muito fácil eu falar, o senhor me mandou fazer isso, me paguem que eu vou fazer, sabe? Me manda o dinheiro que eu vou fazer, ou me dá os meios para eu fazer. Não, ele chama e dá os meios. E isso, então, se eu, depois eu chego e digo, olha, eu tenho aqui
uma reserva de dinheiro que minha, o Senhor me deu, assim, eu vou usar isso, eu vou fazer tal coisa, tal. Os irmãos vêm e estendem a destra de comunhão, falando, nós concordamos, e ajudam ele. Não, não, mas eu já tenho dinheiro. Mas nós queremos ter participação nisso. Então, existe da parte da Assembleia a, a, a participação naquilo que o irmão está fazendo também. Isso é perfeitamente possível. Mas nunca é o contrário. Eu tenho a revelação e agora exijo os meios para cumprir essa revelação. Eu não creio que Deus age assim nos dias de hoje, né? Quando ele chamou Elias, ele foi. O Senhor providenciou para ele quando precisava, o Senhor providenciou uma ave que levava água para ele, providenciou alimento para ele, e ele ficou ali naquela gruta e o Senhor ia sustentando ele conforme necessitava, até ele entender que ele tinha que sair dali e fazer o que o Senhor tinha mandado fazer. Só até aí, irmãos. Agora a gente vai para a última. Ele fala assim: onde nas Escrituras vemos a ideia da igreja ser uma organização que ensina? Costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina que. Na Bíblia, não vemos a igreja ensinando, mas sendo ensinada por indivíduos que são levantados pelo Senhor. Atos 11, 26, o primeiro. Deixa eu abrir lá, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Também Romanos 12, 7. Dá, se você estiver compartilhando, não está aparecendo, não. Eu não estou compartilhando, não tem jeito de compartilhar. Não, é Dal aqui que ele compartilha com. Ok. Mas você pode ler, Neu, que dá para a gente acompanhar. Ok. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aqui ele cita todos os outros versículos de Apocalipse, né, com respeito às igrejas, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A ideia de que a igreja ensina está bem radicada no conceito católico, a Igreja Católica Romana que fala que a igreja ensina. E, inclusive, eles até excluíram o leigo de poder ensinar. Ele pode ler a Bíblia, mas a interpretação tem que ser algum padre, ou cônego, ou monsenhor, ou cardeal, ou bispo, o que lá que eles chamam, entendeu? Mas tem que pedir para eles ensinarem. Então, eles falam que é a igreja que ensina. Foi uma das cláusulas que Lutero protestou, porque a primeira coisa, a autoridade da palavra para a igreja. E o catolicismo coloca a igreja como autoridade sobre a palavra. A igreja fala o que é a verdade, tem que ensinar e nunca ser ensinada. E o que nós vemos em todas as escrituras é que a igreja é ensinada por meio dos dons que são dados aos santos. Os dons não são dados àqueles que têm o dom.
diferente do que muitos pensam. Ah, Paulo tinha o dom. Não, ele tinha o dom, mas não era para ele ser exaltado ou para ele crescer com esse dom. Era para ensinar, para que os outros tivessem crescimento. Não era para ele. O dom que Paulo teve foi dado por Deus para ele ensinar os gentios sobre a verdade, assim como Pedro aos judeus. Então, a igreja ensinando é um conceito que não bate com as escrituras. Nós vemos claramente que ela aprende, ela não ensina, ela aprende. Então a gente encerrou essa sequência de perguntas, né? Essa é a última. E aí a gente entra agora num tópico que é precisamos desaprender algumas coisas. Dal caiu, acho que saiu da reunião, a internet deve ter travado. Não sei se Jefferson consegue compartilhar aí o texto, ou outro irmão. Mas se não conseguir, eu vou lendo. Ainda não, eu vou fazer o teste ao final da reunião. Tranquilo. Leandro, se tiver alguma pergunta, você pode ficar à vontade, Leandro. A gente dá uma paradinha aqui para a Lineu poder responder. Se Leandro não tiver pergunta, você levantou a mão aí. Ok, Dal. Dal falou que o computador dele tinha desligado. Eu vou. Você pode crescer um pouquinho mais, Michel, por favor? Aí, ó, acho que aí tá ok. Então, eu vou ler esse tópico aqui. Precisamos desaprender algumas coisas. Antes de tentarmos apresentar a ordem de Deus encontrada em Sua palavra, de como os cristãos devem se reunir para a adoração e ministério da palavra, e também a ordem de Deus para o governo da igreja, infelizmente, existem algumas falsas ideias que primeiro precisam ser descartadas. Do mesmo modo como um construtor cava fundo para remover uma grande quantidade de resíduos e solo ruim antes de assentar uma única pedra do alicerce, sentimos ser necessário descartar algumas ideias que passaram a ser aceitas no mundo cristão e que simplesmente não têm qualquer base nas Escrituras. Com o tempo, muitas coisas passaram a ser aceitas pelas massas no testemunho cristão como se fosse a maneira de Deus fazer as coisas. Parece que pouquíssimas pessoas se deram ao trabalho de verificar se essas coisas estavam em conformidade com a palavra de Deus, que é o mapa e guia do cristão. As pessoas simplesmente aceitaram tudo do jeito que receberam. Um dos problemas disso é que, após convivermos com certas coisas por muito tempo, elas tendem a ficar arraigadas em nossa mente como se fossem verdades, quando na realidade não passam de tradição. Essas ideias preconcebidas anuviam nossos pensamentos e nos impedem de enxergar a verdade. Portanto, para muitos de nós, aprender a verdade da ordem de Deus de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério irá significar desaprender algumas coisas que equivocadamente assimilamos ao longo dos anos. E isso nem sempre é algo fácil de fazer. O próximo tópico aí é: podemos fazer qualquer coisa que não tenha sido definida nas Escrituras? Alguns cristãos respondem
a estes questionamentos, argumentando que se a palavra de Deus não trata especificamente de algo ou não o proíbe, então Deus não vê problema nisso. E eles acham que se a Bíblia não abordar diretamente o assunto de como os cristãos deveriam se reunir para adoração e ministério, então isso ficaria à escolha e gosto de cada um. Consequentemente, não veem nada de errado em implementar no cristianismo coisas que não estejam na Bíblia. Tal posição exime a Igreja de nossos dias da responsabilidade pelo atual estado de coisas. Todavia, esse argumento está completamente equivocado, pois a Bíblia aborda sim a questão de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério. O ideal de Deus pode ser claramente encontrado na Bíblia. Talvez o padrão para a adoração e ministério cristão seja tão simples que as pessoas acabam passando por cima dele e achando que ele não exista. Boa parte da ordem tradicional do governo da Igreja, que é encontrada no cristianismo denominacional hoje, não apenas carece de fundamento na palavra de Deus, na verdade, ela chega até a contradizer o que Deus estabelece em sua palavra. Além disso, não se trata de um princípio sadio raciocinar sobre o que não está na Bíblia, para aprendermos a vontade de Deus a respeito de qualquer assunto. Em essência, o que se está insinuando é que podemos fazer o que quisermos na adoração e ministério, desde que não seja proibido na Bíblia. Isso não faz sentido. Faz-nos lembrar do que um irmão de boas intenções, mas equivocado, disse certa vez: na Bíblia existem mais entrelinhas do que linhas. Certamente esta não pode ser uma maneira sadia de buscarmos a vontade de Deus sobre qualquer assunto. Se aplicarmos o mesmo princípio sobre outros assuntos que dizem respeito à doutrina e prática cristãs, não haveria limites para o número de situações em que poderíamos aplicar um raciocínio assim. A verdade concernente a um assunto em particular seria imediatamente perdida. Na verdade, é justamente isso o que está acontecendo de uma maneira geral com a própria questão de como os cristãos deveriam se reunir para a adoração e ministério da palavra. A razão de Deus nos dar a sua palavra foi para que conhecêssemos a sua vontade. Se existe uma prática louvável para nós, esta é buscar a verdade em sua palavra e procurarmos, por sua graça, praticá-la. O hábito do apóstolo Paulo era de discutir sobre as Escrituras, isto é, a partir delas. Ele não introduzia nelas os seus pensamentos. Isto mostra que jamais temos o direito de inserir nossos próprios pensamentos na palavra de Deus, tentando fazer com que ela diga algo que nós queremos que diga. T.B. Baines disse: ou Deus estabeleceu uma ordem para a Assembleia, ou ele deixou para o homem fazer isso, segundo a sua própria vontade. Se ele estabeleceu uma ordem, todos ficam claramente obrigados a ela, e qualquer distanciamento dessa ordem é um ato de desobediência. Se buscarmos honestamente a única maneira lógica de obtermos ajuda sobre este assunto seria voltarmos à palavra de Deus e, por assim dizer, começarmos do zero, dizendo: que tal não fazermos coisa alguma em nossa adoração e ministério, exceto aquilo que é mencionado na Bíblia? É isso que tentaremos fazer ao abordarmos este assunto em nosso livro. Isso fica evidente. Nós temos sempre a gente traz uma carga de coisas que aprendemos, um peso, né, que a gente traz do sistema religioso no mundo hoje, na cristandade professa. Práticas, atitudes que são tomadas e que
no que diz respeito à reunião, a reunião de adoração, no partimento do pão e tudo mais, né? Então, não existe... seus irmãos estão falando, bom, então vamos fazer um manual, né? O manual dos reunidos ao nome do Senhor. Esse manual diz o seguinte: o pão deve ter tanto de peso, deve ser de trigo, deve ser disso ou daquilo, o vinho deve ser colocado desse modo. Você acabou criando um cerimonialismo no negócio, que a palavra de Deus não diz que está errado fazer ou não está. O pão tem que ser assim, tem que ser desse jeito, como é que tem que ser? Na realidade, ele fala do pão e do vinho. O modo como nós fazemos isso, a palavra nos mostra que seja assim e assim. Agora, eu começar a falar, bom, mas não diz de que jeito é o pão, então eu posso escolher de qualquer jeito o pão. Vamos botar 2 pães. Não, não é isso. A palavra diz de partir o pão. Então, certas coisas que nós trazemos de lá, às vezes a situação nos leva a fazer alguma coisa, mas não é a regra. Eu digo isso, por exemplo, um irmão visitando na Nigéria, irmãos que aliás, ele está agora em Moçambique, mas ele viajou regiões de altíssima pobreza, no interior, naquelas tribos, no meio lá de países pobres lá da África, assolados pela tirania de muitos tiranos lá que massacram o povo, né? E ele contou uma coisa que eu achei interessante, porque eles, sendo pobres, quando chegavam no primeiro dia da semana, partir o pão e tomar do cálice para eles, primeiro que, quando tinham dinheiro, não tinham o pão para comprar. Porque a pobreza era tão grande que não tinha jeito de ir numa padaria para comprar pão, porque não tinha para servir. Então, eles pegavam bolacha, uma bolacha cracker e faziam isso daí. E o vinho, se não tinha dinheiro para comprar o pão, ou se não tinha o pão para ser vendido, quanto mais vinho, né? Então, eles tomavam aquele suco em pó de uva, eles punham um pouquinho do suco na água e tomavam aquilo ali, celebrando. Muitos vão falar, bom, então vamos começar a fazer isso, né, para a gente economizar. Não, você está usando uma coisa que aquele local eles estavam fazendo, por causa da situação, eles fazendo daquele modo, e criando isso agora uma abertura, como não está escrito na escritura que não pode ser uma bolacha cracker, água e sal, então podemos fazer que não tem problema nenhum. Não, tem sim, porque se você tem o pão e tem como fazer isso, faça do jeito que é feito, como é o costume, como Paulo falava, o pão. Ele não estava falando de uma bolacha cracker, porque nem existia naquela época. Então, essas coisas que eu digo que são coisas que a gente traz, às vezes, e fala assim, vamos fazer uma modificaçãozinha aqui, que ela não vai ser tão relevante. Mas se eu fizer disso uma regra, é um problema sério. E outra coisa, mais um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem do que está sendo falado aqui. Vocês sabem que uma das doutrinas do catolicismo é que Maria é corredentora com Cristo e ela também subiu aos céus e está sentada à direita de Deus. Porque ela, como mãe, sofreu também, seu coração coração de mãe, foi penetrado pela espada do juízo de Deus. Então, ela também, eles falam isso, que ela também é redentora, ok? E que ela é a mãe de Deus. Como eles chegaram nisso? Vocês sabem como chegaram nisso? Eu estava lendo sobre isso daí, e o Darby, numa dos seus comentários sobre o romanismo, ele fala que, logo no início da igreja, na igreja primitiva, houve um grande problema que eram os gnósticos. Os gnósticos foram um grupo de pessoas que falaram que eles tinham uma revelação superior à dos apóstolos, uma verdade superior, espiritual. E nessa verdade que eles falavam, nas cartas de João, ele comenta sobre esses homens. Eles negavam que Cristo tinha vindo em carne. E eles negavam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Eles falavam que não tinha vindo nem em corpo, era uma forma etérea, que nem um espírito que estava aqui na Terra. Bom,
houve muita resistência a essa mentira, né? Esses falsos mestres ensinando essas coisas, até que chegou um ponto em que houve um concílio, eles se reuniram entre eles, os notáveis, e eles decidiram que, para combater a ideia de que Jesus não era Deus, eles tinham que falar, bom, então o problema é porque Maria era uma mulher e não era. Então nós temos que dar um título para Maria de modo que ele seja filho de Deus. Então ela é a mãe de Deus. Eu digo para vocês, uma boa quantidade dos católicos não sabe disso, que ela é considerada a mãe de Deus. Uma vez eu falei para minha avó, pregando o evangelho para ela, quando ela era viva ainda, falei, mas avó, como é que vocês vão chamar de mãe de Deus? Deus tem mãe, então ela é maior do que Deus. Não, nunca chamaram ela de mãe de Deus. Eu falei, uma das orações que vocês oram, vocês falam Santa Maria, mãe de Deus. Ah, então, mas é porque ela foi a mãe do Senhor Jesus. Então, Jesus é Deus. Não que eu tenha que falar que ela é a mãe de Deus para que Jesus seja Deus. É porque o ente que foi colocado no ventre dela foi Deus quem colocou, não foi um homem. Mas eles, por fazerem isso, na tentativa de combater, por falta de argumentos, talvez, combater essa heresia, né, de que o Senhor Jesus não é o Filho eterno de Deus, eles criaram essa coisa que começou falando que ela era a mãe de Deus. Ah, mas então, ele é Deus porque ela é a mãe de Deus, como a Trindade. E, no final, deu nisso que deu, né? Ela foi ganhando popularidade entre esse conceito, sendo venerada, até que chegou um ponto que começaram a ensinar na Igreja Romana, como um dogma da Igreja, de que Maria subiu aos céus também. Por isso que existe a Nossa Senhora da Assunção, Assunção aos céus. Ela subiu aos céus, eles dizem, e está lá corredentora. E aí eles vão a uma blasfêmia maior ainda. Como Deus é um Deus muito severo, que julga sem nenhuma benevolência o pecador, se você fez alguma coisa errada, não vá a Deus, vá a Maria, porque Maria vai pedir para o seu filho e vai ordenar que ele perdoe. Olha só a que ponto chegou a ideia do catolicismo. Por isso que vocês, às vezes, veem em alguns carros um adesivo escrito Peça para Maria. Peça a Maria. Por quê? Eles dizem que ela, como mãe, vai se condoer dos nossos pecados e não vai ser como Deus, que é severo com o pecado. Então, nós confessamos para Maria, e Maria obriga o Senhor Jesus, e ele tem que obedecer porque ele é filho. Ele fala para ela, perdoa esse pecador. Ela intercede por nós, eles dizem. E a palavra de Deus diz claramente, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ora, se essa ideia de Maria é levada até o final da coisa, ela nega a palavra. É isso que sempre acaba acontecendo quando o homem acrescenta a palavra de Deus e quer que a palavra de Deus diga aquilo que ele quer dizer. Nós nunca devemos acrescentar nada à palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E se no momento que você lê, você não entende o que está escrito, o problema não está com a palavra, está com você que é limitado. A palavra de Deus não. Ela é a verdade. E um dia nós vamos entender, porque nós todos conhecemos em parte, mas um dia todos seremos conheceremos como somos conhecidos, diz a palavra, e nós teremos entendimento de todas essas coisas quando formos arrebatados e transformados à semelhança de Cristo. Então, tudo tem a sua hora certa. Não vamos apressar, querer passar o tempo, porque todos nós estamos crescendo no conhecimento da pessoa do Senhor, e enquanto estivermos aqui na Terra, estamos limitados pelas limitações que esse corpo, esse tabernáculo, né, que nós temos, seja revestido de imortalidade, o que é corruptível, seja revestido da incorruptibilidade, nós conheceremos em parte, até aquele dia em que nós seremos transformados. Eu fiz essa observação porque eu acho que é um ponto que, para a gente partir a respeito do que nós estamos lendo, sempre ter isso em mente. Muitas das coisas que nós aprendemos, que parecem que não
não vai trazer nenhum problema com respeito à doutrina, fala, que mal há louvar a Maria, né? Nenhum, ela realmente ela vai estar com a gente no arrebatamento também, ela é realmente bendita entre todas as mulheres, como fala em Lucas, como o anjo fala, bendita é essa entre todas as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Mas ela mesma reconhece que era o Salvador dela, Cristo é o Salvador dela. Então, não vamos pensar que um pequeno desvio da verdade aqui não vai ter grandes consequências. Eu sempre falo, para se desviar da verdade, eu comparo com uma estrada. Você está dirigindo, de repente você se desvia, e a hora que você percebe, fala, onde eu estou? E aí vai ver, você já passou assim, da estrada que você tem que estar, você já está uns 10 quilômetros longe dela. Onde começou esse desvio? Nos 10 quilômetros? De repente eu estou 10 quilômetros longe da estrada? Não. Começou no primeiro centímetro que eu saí fora. Então, sair fora da verdade, no início, pode ser um pequeno desvio, mas ele vai se distanciar cada vez mais, porque ele vai levar a uma conclusão que é a palavra, vai contradizer a palavra, e nós estaremos tão envolvidos com essa ideia errada que nós não temos como entender a verdade. Nós temos que voltar atrás e começar de novo. Temos que pegar a rota de volta do ponto onde partiu, onde separou, onde se distanciou, dali em diante continuar a rota. É assim que nós fazemos e é assim que é a palavra de Deus. Então, isso que ele fala aqui, que nós devemos, como ele fala aqui, desaprender algumas coisas. Isso é verdade. Nós todos, quando nos convertemos, trazemos uma mochila de coisas que nós aprendemos que devem ser desaprendidas. Só até aí. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, como já está dando nosso horário, eu vou fazer aqui, é de Ramon. Ele fala assim: os evangélicos na ceia usam suco de uva, alegando que na Bíblia esse vinho da ceia era, na verdade, o suco da uva. Não sei se é um comentário ou uma pergunta. Olha, irmão, tem os que falam que não pode ter fermento, tá? E isso, a palavra mostra claramente que não é verdade. A palavra no Novo Testamento, quando fala dos pães asmos, que era pão sem fermento dos judeus, é uma palavra usada. A palavra, quando fala do pão da ceia, que Paulo fala, é outra palavra, que era o pão levedado. Isso porque o pecado está envolvido naquele símbolo que é Cristo se entregando por nós, ele era tinha relação com o pecado, né? Então, longe dessa ideia de que não pode ter fermento no pão. É pão normal, pão levedado normalmente. E o vinho, não se fazia suco de uva. A uva era usada para fazer vinho naquele tempo, era a fermentação. A ideia de suco de uva que disseram aí não tem relação. Porque eu pergunto, se era suco de uva, como que em 1 Coríntios 11, Paulo fala que alguns se embriagavam? Com o quê? Com suco de uva? Logicamente que não, mas não é. Não vamos entrar, demora muito para mostrar, mas essa ideia de que tem que ser suco de uva, dizendo que aquele lá era suco de uva, não é verdade também. Inclusive, nós sabemos que a uva, né, não beberei do fruto dessa vide até que venha, é o Senhor falando que iria ter a Páscoa, iria ser celebrada novamente no milênio, né? Ele estava falando que ele ia interromper com Israel e começar com a igreja. Porque, se notar bem, a ceia não é a Páscoa. Ela foi celebrada logo após ele celebrar a Páscoa, porque primeiro, eu acho que é em Lucas que fala, você vê primeiramente que ele pega, toma do vinho, passa, dá graça pelo pão e passa, mas ele toma do vinho, depois, tendo feito isso, aí ele parte o pão e toma do vinho como a ceia do Senhor. Quando ele fala, muito desejei fazer isso aí, não era a ceia do Senhor, não, era a Páscoa que ele tinha feito antes, que consistia em comer pães asmos, e depois, então, quando ele vai fazer a ceia do Senhor, ele já está fazendo
outra coisa ali. Então, o vinho, longe de ser a ideia de que não pode ter álcool, né? O que era suco de uva. Nós temos, às vezes, alguns problemas. Tem algumas pessoas que se sentem, não gostam acham que o álcool não é um problema ali no vinho, na ceia, tudo. É uma coisa que cada um tem que tratar ali na Assembleia, mas eu nunca tivemos grandes problemas. A pessoa falar, não, então eu não vou partir o pão porque o vinho é vinho mesmo, tinha que ser suco de uva, né? Se uma particularidade dessa faz com que haja uma divisão, né, uma separação que vai, alguma coisa está errado, né, realmente, né? Não é o vinho. Ok. E a outra pergunta é de Leandro, ele pergunta assim, é possível que um irmão tenha dois dons? Você conseguiu ouvir, Lineu, a pergunta? Você está me ouvindo Não agora? consegui ouvir, está quebrado o som. Ah, o irmão pergunta assim, é possível que um irmão tenha dois dons? Paulo tinha muitos dons. Ele falava línguas, ele ensinava, ele tinha vários dons. Sim, é possível, lógico. O que é impossível é não ter nenhum dom, porque o Senhor dá dons aos seus, né? E qualquer que seja aquilo que o homem tem para administrar, ele deve administrar. Pode ter duas coisas, e tem até o fato de você nem ter o dom, mas ter que fazer a função do dom, porque no estado que se encontra hoje a igreja, uh, tem falta, né, de obreiros. Por isso que Paulo fala a Timóteo para cumprir o trabalho de um evangelista, porque Timóteo não era um evangelista. Tudo indica que ele era muito acanhado, o que não combina com o evangelista é ser acanhado, né? E ele era meio acanhado e jovem ainda, mas Paulo fala, faz o trabalho de um evangelista. Ele não está falando para ele virar evangelista, está falando para fazer o trabalho que o evangelista ia fazer, uma vez que estava faltando um evangelista para fazer isso. Então, você pode, muitas vezes, fazer o trabalho de alguém que não está ali para ajudar, entendeu? Mas que pode ter mais de um dom, sim, pode sim. Uma outra pergunta aqui, Lineu, é Maria, mesmo sendo a escolhida, era considerada pecadora? Irmão, o que é um pecador? Alguém que nasceu de Adão e Eva, o que Maria foi. Falar que é pecadora, ela tinha natureza pecaminosa e ela estava sujeita a um julgamento também. Tá? Ainda que ela fosse separada por Deus, isso não quer dizer que, por causa disso, não pode ter feito nada. Nesse caso, Davi não podia ser nem. O Senhor nem deveria ser descendente da família de Davi, porque Davi, se é alguém que fez coisa errada, foi Davi. Né? Ele cometeu dois sérios problemas, de adultério e de assassinato. E, no entanto, havia perdão e graça para ele, graça e misericórdia. Maria, ela aguarda a ressurreição, ela não ressuscitou. O único que ressuscitou dentre os mortos é Cristo Jesus, as primícias. Os demais estão aguardando no dia do arrebatamento, quando ele vier para nos arrebatar e estarmos com ele. Agora, que Maria tem uma posição diferente ou nos céus, ou que ela esteja nos céus agora, ela não está, isso a palavra de Deus mostra claramente. O único que foi ressuscitado entre os mortos, que agora está à direita de Deus, é o Senhor Jesus, um homem nos céus. E todos nós, tanto os santos do Velho Testamento, quanto os santos do Novo Testamento, aguardam a redenção do corpo para que seja completada essa obra de redenção, que nos comunicou vida por meio da palavra, ouvimos o Evangelho,
tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo. Maria foi escolhida por Deus para que no ventre dela nascesse esse ser santo. Ele é santo porque não foi a semente do homem que foi implantada nela, mas uma semente divina. Cristo Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, diz a palavra. Não teve participação do homem, porque não havia nele pecado, porque o pecado vem de Adão. Adão caiu e passou o pecado, a morte passou para todos, porque ele pecou e desobedeceu a Deus. Veja que interessante que quem foi tentada e quem tomou do fruto foi Eva. Mas quem é responsável é Adão, o cabeça da raça. Ele é o responsável. Então, ele, por causa da desobediência dele, que ele conscientemente desobedeceu a Deus, porque Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ele comeu em desobediência. Tá? Ele trouxe com isso a condenação e o pecado, então, passou para todos, por isso que todos morrem. E Maria morreu. Ela dorme, ela está com o Senhor. Como qualquer um de nós, se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor. Mas ainda não tem um corpo. É o espírito e a alma aguardando esse corpo ressuscitado e transformado. O Senhor Jesus é o único que tem esse corpo transformado, porque ele ressuscitou, o homem que foi pregado na cruz ressuscitou. E ele é o único que vai ter as marcas do seu sacrifício nas mãos e os pés marcados lá nos céus, é o único que vai ter marcas do seu sofrimento, porque foi o único que sofreu e foi justificado por Deus por meio dessa obra. Nós participamos disso pela fé e seremos transformados em Cristo Jesus, que é o cabeça da nova criação de Deus. Ok, irmãos, a gente conseguiu esclarecer aqui as dúvidas do irmão Lineu aí. A irmã Jeane agradece a resposta. Tem o nosso horário, né, irmãos? A gente vai finalizar por aqui. Na próxima semana, se o senhor permitir, a gente inicia aí com a ruína do testemunho cristão. Queria pedir, Jefferson, você poderia dar graças, Jefferson, para a gente poder finalizar aqui? Eu vou pedir Dal para... não, acho que é Dal que está gravando, né? Tirar a gravação aí, que a gente agradece e finaliza.